Oi, gente, tudo bem? Hoje eu queria falar a respeito de um instrumento que é muito querido nosso, que é justamente o cachimbo sagrado. Bom, vocês devem ter ouvido já alguma vez na vida falar sobre iniciação ao cachimbo sagrado, iniciação à sagrada maraca, iniciação ao tambor. E bom, quando a gente está usando essa palavra iniciação, nesse contexto em específico, a gente está se referindo a uma passagem de um conhecimento tanto teórico quanto prático a respeito de um determinado instrumento e o espírito daquele instrumento. Então, quando a gente pensa em uma iniciação, a maraca, por exemplo, quer dizer que você vai estar aprendendo a teoria, então, desde a confecção, quais são as plantas que são utilizadas ali dentro, as sementes utilizadas, como que você utiliza aquele instrumento para evocar os espíritos, para ritualizar um rezo, e todas as questões, tanto práticas quanto espirituais mesmo do processo. Bom, dentro das aldeias, esse processo ele é feito de maneira mais natural, né? Ele é incutido já na cultura, apresentado desde cedo para as crianças, onde eles vão desde cedo desenvolvendo esse relacionamento com os instrumentos e com as plantas de poder. Mas, no nosso caso, já não é muito bem assim. A gente já vai ter que realmente buscar esse conhecimento e muitas vezes ele vem através disso que a gente chama de iniciações. Bom, então uma coisa interessante é a gente poder buscar pessoas que já fazem uso do tabaco, já fazem uso do cachimbo de maneira ritualística, claro, para poder passar instruções para a gente e conseguir passar alguma linhagem, algum tipo de ensinamento para frente. E é muito interessante, mas nem sempre é possível, às vezes a gente ainda está conhecendo o caminho, a gente ainda está entrando, então a gente às vezes acaba utilizando por conta própria no início, até buscar alguns mestres para poderem passar alguns conhecimentos adiante. O intuito desse vídeo, então, não é de passar uma iniciação para alguém, mas é de passar algumas instruções do cachimbo sagrado para você poder utilizar na sua casa, utilizar com você mesmo para questões mais simples do dia a dia. Então, quando a gente está falando dessas instruções, eu estou falando muito mais para uso pessoal e para você ter um desenvolvimento até encontrar algum professor, alguma professora que vai te dar um aprofundamento muito maior. E é importante buscar por isso. Um procedimento bastante físico, nada espiritual, é chamado de amaciar, ou pelo menos foi assim que eu recebi esse nome, chamado de amaciar o cachimbo. Bom, primeiro a gente precisa entender que o cachimbo ele pode ser feito de diversos materiais. Ele pode ser feito de osso, de chifre, de diversas madeiras, casca de coco. Existem diversos materiais. Esse que eu estou mostrando para vocês, que é o mais comum de se achar, ele é feito de angico e de jurema. O angico, a jurema também, mas o angico principalmente, é uma madeira muito resistente. Então, se você não fizer esse processo chamado de amaciar, você não vai ter tanto problema. Mas se você pegar um cachimbo que às vezes é de osso, ou um cachimbo que é feito da casca de coco, que é mais frágil ainda, você já vai precisar fazer esse processo de amaciar. Esse processo de amaciar consiste em você pegar o seu cachimbo e no fornilho, nas primeiras vezes, ao invés de você encher ele inteiro, encher ele todinho, você enche só pela metade. Então você coloca metade do cachimbo, acende uma vez, metade do cachimbo, outra vez, metade do cachimbo, terceira vez. Ou seja, por 3 vezes você acende o cachimbo somente pela metade. Vai ter o calor ali, vai ter esse processo de dilatação térmica e dessa maneira o seu cachimbo vai ficar mais resistente e com maior força para quando você tiver que acender o cachimbo inteiro, quando você for acender o fornilho com tabaco até a tampinha. Esse procedimento ele é completamente físico, mas você pode adicionar algumas camadas espirituais. Já que são 3 vezes, a gente pode pensar nos 3 mundos xamânicos. Então, cada uma desses processos de amaciamento do cachimbo, você pode fazer uma para o mundo inferior, outra para o mundo médio e outra para o mundo superior. Ou também, como é um instrumento de comunicação com os espíritos, você pode fazer para os ancestrais. Então, ancestrais do sangue, ancestrais da terra e ancestrais de espírito. E aproveitar esse momento de amaciar para fazer alguma cerimônia, né? Para você conseguir ritualizar e colocar mais força espiritual dentro desse instrumento sagrado. O tabaco em si é uma planta que a gente vai estudar pela vida toda, tanto os aspectos mais químicos, mas também o aspecto espiritual da planta, né? A medicina espiritual do tabaco. De modo geral, posso dizer que o tabaco é uma planta que ela é preponderantemente do elemento fogo. Claro, tem composição dos outros elementos também. Mas o elemento fogo também ele é justamente um elemento espiritual. Isso mostra porque que ele é tão forte para você fazer comunicações espirituais, para você fazer abertura de portais e também para limpezas que são mais densas. A fumaça do tabaco, ela consegue fazer várias coisas. Como eu disse, por ser um elemento fogo, ele é um excelente purificador. Ele também consegue, a fumaça consegue elevar as nossas orações ao Grande Espírito. A gente consegue fazer a invocação e a abertura de diversos portais. A gente consegue, através de uma cortina de fumaça,
conseguir perceber melhor os espíritos do local. Existem diversas práticas também que são mais avançadas com o cachimbo, mas isso a gente vai aprendendo ou às vezes com o professor, ou pela própria relação com o espírito do tabaco. Aos poucos o mistério dele vai se abrindo e a gente vai aprendendo técnicas novas diretamente com a fonte. Quase todo o tabaco pode ser utilizado no cachimbo, mas é muito interessante quando a gente encontra tabacos que são de qualidade. O tabaco por si só, seja lá qual for, vai ter essas características espirituais que eu falei. Mas quando a gente procura algum tabaco que ele é orgânico, por exemplo, se for possível, claro, né? Você pegar você mesmo a folha do tabaco, cortar, colocar ao sol para secar, vai ter uma força muito maior. E quando a gente tem um tabaco que a folha é de qualidade, a gente consegue ter um fator da indução no transe também. A gente vai perceber que alguns tabacos que são industrializados mesmo, eles são um pouco mais fracos, enquanto esses tabacos que são orgânicos, esses tabacos que têm um plantio mais adequado, a gente percebe que ele tem uma força espiritual muito grande. Isso que a gente acaba chamando de a força também, né? Então, um tabaco bom, ele vai te garantir um transe maior. Pode ser que você trabalhe com tabaco, faça limpezas com esse tabaco comum, tabaco de cigarro, por assim dizer, né? E nunca abra uma força espiritual, não dê aquele transe todo. Mas, às vezes, um tabaco de boa qualidade, você dá umas 2, 3 pitadas e você vê que o seu corpo já está diferente, seu mental já está diferente, porque ele se abre uma força que é bem, bem diferente. Claro, não vou comparar com força de outras plantas de poder, como o cacau, como a ayahuasca, coisas assim. Mas o tabaco, enquanto planta de poder, ele pode ser tão visionário quanto as outras plantas que eu acabei de comentar. E aproveito também para falar acaba sendo uma curiosidade até, né? Esse tabaco, ele também é utilizado de uma outra maneira como planta de poder. A gente conhece mais através do fumo, né? Mas tem uma possibilidade também que é através de um chá super, 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 super concentrado, que é feito com a folha do tabaco. Então você pega esse tabaco, faz um chá e vai fervendo, 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 até que ele vira quase que uma geleia, vira um melzinho. E esse melzinho você esfrega na gengiva, garanto para vocês que passa muito, muito, muito mal mesmo, mas que depois abre uma miração e abre visões, assim como a da ayahuasca. Claro, esse procedimento é um procedimento bem mais avançado e eu recomendo que você procure orientação de algum pajé, de algum xamã de sua confiança, para poder trabalhar com o espírito da medicina do tabaco dessa maneira diferente. Mas a maneira a ritualística que é utilizada através da fumaça, da cachimbada, já é mais tranquila e acessível. Para a gente usar o cachimbo no nosso dia a dia, para nós mesmos, ele se dá principalmente para limpezas quando a gente está muito carregado, quando a gente está precisando de dar uma limpeza, uma realinhada, uma reequilibrada, ele é muito interessante. E quando a gente vai utilizar para a gente mesmo, eu vou passar uma das instruções que eu recebi, que seria de como aplicar uma auto-bênção, como que você se prepara para receber esse cachimbo sagrado. Antes, eu queria falar sobre o movimento da boca. Bom, primeiro que você não vai tragar como é feito com cigarro, por exemplo, né, que a fumaça vai, bate no pulmão, depois volta com o cachimbo e com o tabaco mesmo, puro, né? Não é nada disso. A gente puxa e já sai da boca direto. Então, um movimento quase que de você puxar e soltar. Vou fazer aqui só para vocês perceberem o movimento, como que é. Vejam só. Veja que a boca, ela puxa e já solta. Esse movimento é para que o tabaco, a fumaça dele não vá direto para o seu pulmão e ela circule na sua boca. Não é interessante que a fumaça entre. Uma outra questão é quanto a saliva que vai produzindo na boca. Essa saliva não é para a gente engolir, justamente é uma limpeza que o tabaco proporciona. Então, o ideal é que você tenha a possibilidade de cuspir do ladinho, algumas pessoas colocam um saquinho, às vezes uma própria cabaça ali do lado para poder recolher essa limpeza, e ela é descartada posteriormente na terra, na natureza. Mas é muito importante que a gente não engula, justamente o propósito é de realizar uma limpeza e uma purificação que sai através da saliva. Então, a gente acende o nosso tabaco. A primeira coisa que a gente purifica é as nossas mãos, dizendo que a gente está purificando as nossas ações, as nossas intenções. Cachimba primeiro uma mão, depois a outra.
purificando nossas ações, nossos gestos. O próximo centro de poder que a gente vai purificar é o nosso coração. Então a gente purifica também nossas emoções e nossos sentimentos perante o grande espírito. A gente acende o cachimbo e tenta soprar direto no nosso peito, no centro, né? Em direção ao coração. Se não conseguir, pode utilizar, de primeira pelo menos, né? Até ganhar prática, você pode utilizar a mão para ir auxiliando. Em direção às emoções, ao coração. E por último, a gente purifica a nossa cabeça. Então a gente está purificando os nossos pensamentos e purificando também os rezos que a gente vai elevar. Uma das maneiras de a gente fazer é tentar soprar e passar a cabeça por cima, e outra maneira que é mais simples é você utilizar a própria mão para poder espalhar a fumaça. Veja só. Essa autolimpeza é a primeira coisa que eu faço quando eu vou trabalhar com o tabaco. Então, primeiro eu faço essa purificação pessoal e depois que eu vou realizar qualquer outra coisa. Se você estiver numa roda de cachimbo, é recomendável também que as outras pessoas façam esse primeiro ato solene de purificação para depois realizar outros atos de invocação, de chamada dos elementos, de determinar e elevar algum rezo. No nosso dia a dia, e aliás eu falo dia a dia mais ou menos, né? Porque a gente não vai acender o cachimbo diariamente, depende muito de cada pessoa. Mas quando a gente usa, quando a gente sente que está necessitando, que precisa, que é o momento adequado, esse simples ato de purificar os nossos 3 campos, esses 3 centros de poder, ele já dá uma elevada e já purifica muita coisa. Então ele é muito adequado até como uma prática de reorganização energética. Quando você está meio caidinho, meio para baixo, é um rezo bastante interessante. Depois dessa autolimpeza, às vezes a gente prossegue o trabalho. Bom, e aí diversas coisas podem acontecer. Você pode realizar, por exemplo, uma oferenda para algum espírito, levar um pouco de tabaco para alguma questão. Então, depende muito, muito do que você quer fazer. Geralmente, quando é um processo mais complexo, eu gosto de abrir um espaço sagrado mesmo. E essa abertura de espaço sagrado pode ser feita utilizando o próprio cachimbo. Lembrando que ele o tabaco é um elemento profundamente espiritual e usado para abertura de portais e a invocação dos seres encantados. Então você deve ir às 4 direções sagradas, e o que você vai chamar nas 4 direções sagradas depende muito de qual que é a sua conexão espiritual. Na dúvida, vai nos 4 elementos. Eu acho que acho que é interessante começar abrindo espaços sagrados apenas com os 4 elementos para você conseguir sentir melhor a energia e perceber o que cada portal tem ali. Então, uma das maneiras de você invocar é você ir nas 4 direções com o seu cachimbo e soprar a fumaça naquela direção sagrada, honrando e chamando os espíritos daquela direção. Então, você pode chamar, por exemplo, os espíritos do leste que venham em paz, os espíritos do norte que venham em paz, e por aí vai. Eu vou oferecer alguma associação para vocês, mas existem outras também, de elementos e direções. Da maneira como eu uso, pro leste o ar, e eu geralmente gosto de começar pelo leste, mas você pode começar por outras direções, dependendo do seu intento até mesmo. Leste pro ar, norte, elemento fogo, oeste, elemento água e sul, elemento terra. Bom, mas você também pode invocar um totem, você pode invocar os animais de poder de cada direção. Da maneira como eu trabalho na bruxaria xamânica, existem 4 animais de poder que estão associados à direção, com maior preponderância. Então, ao contrário do xamanismo, que a águia ela fica no elemento fogo, aqui a gente fala da águia dourada no elemento ar, que é o leste. Então, leste, águia dourada, norte, fogo, seria o leão. E para ressaltar que é um leão do fogo, a gente fala que é o leão da juba flamejante. No oeste, a serpente, que são as serpentes das águas, a serpente marinha, as grandes jiboias. E no elemento terra é o touro, o animal de poder. E para ressaltar que é um touro da terra, esse touro das profundezas negras, a gente fala que é o touro negro da meia-noite. Só de trabalhar com esses 4 espíritos, a gente consegue ter uma proteção muito forte para o trabalho espiritual que a gente vai realizar. A gente traz um centramento também. E é muito interessante você fazer o que a gente chama de sentar nas direções. Você pode até não estar virado para ela direitinho, mas esse sentar nas direções é você abrir o portal daquela direção e meditar com ele.
Então você pode usar, por exemplo, seu cachimbo e você sentar no oeste. Você, com seu cachimbo, abrir os portais e se conectar com a energia que é tanto do elemento água quanto da serpente sagrada. Uma das maneiras é justamente sentar nas direções e abrir essa meditação. Então veja, só por aí você já tem 8 missões interessantes. Você pode com o seu cachimbo sintonizar e perceber e estabelecer conexão e relação com os espíritos das 4 direções. Pode ser tanto os elementos quanto os animais de poder. Claro, existem também outras técnicas mais avançadas. Uma outra maneira de trabalhar que eu gosto muito são com 4 clãs espirituais das 4 direções, mas aí acho que pode ser assunto de um outro momento para a gente poder conversar. Esse espaço sagrado eu abro sempre que eu quero abrir um rezo com uma maior profundidade, quando eu vou abrir uma cerimônia mesmo, ou quando eu vou realizar algum tipo de atendimento que eu percebo que precisa de uma maior concentração de energia. Às vezes, para uma purificação simples, não é tão necessário fazer essa abertura de espaço sagrado. E para você fechar o espaço sagrado, você não precisa usar o cachimbo necessariamente. Você pode só ir nas direções, agradecer e se despedir. Eu falei da limpeza pessoal e também falei da abertura de um espaço, mas agora eu quero falar sobre como que a gente vai usar para limpar os ambientes em si, né? Quando a gente quer limpar um ambiente, se tá geralmente para fazer uma cerimônia, a gente pode até mesmo limpar esse ambiente antes de fazer a abertura do espaço sagrado. Mas eu já vi tradições que fazem o contrário, que primeiro chamam os guardiões, que eu acho uma boa particularmente, e depois com a força desses guardiões que vai purificar, que vai limpar o espaço. Bom, aí vai do caminho espiritual de cada um, recomendo testar os dois. Se na cachimbada normal a gente puxa o ar por aqui, dessa maneira, para sair a fumaça, para limpar ambientes, às vezes até para limpar outras pessoas, a gente faz o contrário. A gente põe a boca aqui no fornilho, muito cuidado para não se queimar, por favor. Abre bem a boca e sopra a fumaça, dessa maneira. Bom, essa é uma maneira muito interessante de purificar. Como vocês podem ver, sai bastante fumaça, mas eu gosto muito também de, no final, como agradecimento, mandar a cachimbada para as direções dessa maneira, assoprando e saindo pelo outro lado. Mas também é opcional. Para limpeza é muito interessante. Esse procedimento que eu fiz agora se chama cachimbada reversa. E é muito utilizada, como eu disse, em vários cultos indígenas. Já vi na Umbanda, eu já vi no Catimbó. Diversas tradições usam, de pagelança mesmo, utilizam a cachimbada inversa. Claro que tem todo um fundamento de limpeza, de corte de demandas que é feito quando a gente utiliza a cachimbada inversa, mas uma outra particularidade que eu queria comentar com vocês é que é muito difícil você fazendo a puxada normal purificar o ambiente todo, justamente porque você vai ingerir uma quantidade de tabaco muito grande e que você pode acabar passando mal mesmo. Lembrando que ainda mais é para limpeza, a gente está colocando uma intenção específica, um rezo específico. Então, por isso que às vezes talvez uma pessoa que esteja fumando um charuto, por exemplo, consiga fumar um charuto inteiro de boas até, e uma pessoa que faça algum charuto para um uso ritualístico de limpeza, acabe a sessão até passando muito mal, né? Eu já cheguei a realizar a limpeza de ambientes inteiros utilizando um charuto. Olha, confesso para vocês que foi bom, ficou bem limpinho, né? É uma experiência interessante. Mas depois eu enchi mais de meio saquinho de vômito, né? Com limpeza do ambiente. E tive uma experiência parecida com aquela que eu falei da gengiva, né? Realmente, você passa muito, muito, muito mal, mas depois abre algum aspecto muito visionário que é interessante. Mas ainda assim não recomendo, certamente não é uma experiência para quando a gente está iniciando. As instruções que eu passei aqui é para você ter um início, você conseguir fazer a sua purificação, abrir um espaço sagrado e estabelecer a sua relação com o cachimbo. E, aliás, por mais que você tenha algum professor, alguma professora encarnados, né, o grande professor mesmo vai ser o próprio espírito do tabaco, né? Nenhum professor vai entregar para você a abertura, o respeito pela planta. Esse relacionamento realmente é construído de você com o próprio espírito do tabaco. Então, por isso que eu dou essas instruções bem básicas para que você possa desenvolver alguma relação com alguma base mais segura. O intuito é que você consiga utilizar em você mesmo para quando você estiver precisando, para quando você estiver sentindo a vontade de comungar. Mas a gente sabe também que às vezes acontecem uns perrengues e a gente acaba interferindo também no campo de outras pessoas. Essa é uma prática já mais avançada. Não acho que ninguém tem que ficar entrando no campo dos outros sem ter algum preparo mais básico, dar uma firmeza boa para a pessoa. Mas ainda assim, em caso de necessidade,
eu queria falar de uma técnica de limpeza para terceiros, para outras pessoas. Quando você perceber que alguém está meio caidinho, que às vezes até te peça mesmo para que você dê uma cachimbada, é, existem algumas maneiras de você poder utilizar. Eu vou compartilhar uma, que é a qual eu utilizo mais. A gente pode perceber que coisa de encosto, nhaca, urucubaca, cola muito nas costas, né? Parece realmente ficar preso, dá até um peso físico mesmo, né? Então eu gosto de começar essa limpeza sempre pelas costas da pessoa. Da maneira como eu faço, eu acendo o cachimbo e eu faço a abertura do campo sagrado, chamo meus espíritos guias, os espíritos guias da pessoa, a presença do meu superior e o superior de quem está ali na minha frente, peço todas as permissões necessárias para adentrar naquele campo e realizar uma tarefa específica, e chamo a força do espírito do tabaco também. E posteriormente, eu vou nas costas da pessoa e vou fazer aqui na frente mesmo, que acho que vai dar para entender bem. Eu vejo 3 pontos logo aqui na linha dos ombros da pessoa. Eu dou 3 cachimbadas, uma na esquerda, uma ao centro e uma na direita. Essa cachimbada principal é uma boa para limpeza, purificação e, claro, esse mistério do 3 você pode associar com outros mistérios também e que você vai desenvolver na sua caminhada e dar algumas camadas de profundidade em cima disso. Bom, então você desenvolve essas 3 cachimbadas primeiro e depois você dá uma firme e forte, mais intensa, da altura da nuca da pessoa para baixo. Ou seja, você vai fazer quase como se fosse um T. E esse T de limpeza, ele já é um corte muito grande, né? Então, às vezes, tem alguns seres, alguns cordões energéticos que estão presos ali. Só dessa última cachimbada, você já consegue limpar muita coisa, desagregar muitas correntes e conseguir desvincular certos espíritos que estão ali naquele campo. Por último, dessa parte de trás, eu dou uma cachimbada que não é bem na cabeça, mas é um pouquinho acima, para que a fumaça saia. E esse também é um outro procedimento que é muito bom para limpeza, para desobsessão, para remover alguns tipos de formas de pensamento. Essa primeira limpeza, ela é realmente para tirar bastante as coisas. Claro, cada pessoa vai fazer de um jeito. Da maneira como eu gosto depois desse procedimento de limpeza, eu sento na frente da pessoa, sentado diante da pessoa, eu realizo alguns outros procedimentos. Mas o procedimento da cachimbada na frente da pessoa, ele é mais tranquilo. Ele não é tanto de limpeza, como eu fiz nas costas, mas é de colocar alguma energia para a pessoa. Colocar algum ânimo, alguma energia, alguma medicina de alguma planta que eu percebo que a pessoa está precisando. Eu vou cachimbando na frente, mas com a intenção mais de colocar do que tirar. Bom, e aí os pontos vai depender muito da pessoa, né? Particularmente, eu gosto de fazer algo bem parecido com o que a gente fez na autopurificação, né? Que é você colocar na cabeça, também no coração, nas mãos, e eu finalizo colocando, soprando a fumaça nos pés também. Essa é uma maneira bastante simples de você fazer uma limpeza em uma pessoa e já dá um levante também, já dá uma presença de espírito na força do tabaco. Bom, se você gostou desse assunto, eu peço que você dê uma olhada nos outros vídeos do canal. Se você gostar, peço para que você se inscreva e confira também essas outras redes. Você pode me encontrar através do @x.luzdadeusa. Esse X é IX mesmo, igual ao xcacau, né? E lá tem outros conteúdos, você pode acompanhar não só os atendimentos que eu proporciono, mas também acompanhar algumas aulas, alguns conteúdos que eu compartilho. Por último, talvez, se você for de São Paulo, capital pelo menos, e esteja com dificuldade de encontrar algum tabaco de qualidade, eu não vendo nem nada, mas eu posso indicar, às vezes, alguns fornecedores que eu confio, que eu acho bacana, que eu vejo que tem um tabaco, que ele tem um respeito pelo meio ambiente, que ele é uma agricultura responsável e que até mesmo na partilha já vem com um rezo que é muito bacana. Então, caso você busque recomendações, me chame em qualquer uma das redes que eu posso partilhar com vocês.